traz na pasta sua batuta e as partituras. O maestro Júlio Medalha chega ao Canal 2 para gravar mais um programa Série de Cordas. Tudo bem? Vai, tudo bem? Vamos entrando, vamos lá. Nosso feliz aqui, muito feliz. Essas são as fotos da minha família, essa é a minha avó, Lutia, que veio lá da Calábria para o Brasil como imigrante. Esse aqui é o meu pai quando criança. Os homens usavam sainha naquele tempo. E aqui são toda a família do meu pai, 14 filhos, a minha avó, o meu avô, né? Aqui só os homens. Aqui a minha mãe, que era uma costureira importante em São Paulo, apesar de ser alfabetizada, conseguiu ser uma das principais costureiras daqui de São Paulo. Só costurava para a alta sociedade. E esse bonitão aqui é o meu pai e esse é a minha mãe. Aí pelos anos 20, mais ou menos, né? Aqui, na Lapa, em São Paulo, com uns amiguinhos, 4, 5 anos. Isso aqui na casa do meu padrinho, Tomás Mauri, que foi tesoureiro do São Paulo Futebol Clube. Ficou louco da vida quando ele viu que eu fiquei palmeirense. É o arquivo com toda a carreira, né? Todos os recortes e críticas e artigos que eu escrevi e todas as coisas que aconteceram nesses mais de 50 anos de carreira. Tá valendo? Bom, atenção. É o seguinte, toda vez que tem essa nota aguda, pá, prender o som, senão fica um buraco entre elas. 3, e, já, Um concerto que eu fiz na Brown Boveri, quando a Orquestra de Cordas de São Paulo que eu regia tocava na fábrica da Brown Boveri. Aqui os músicos descendo num guindaste de 80 toneladas, e esse guindaste era colocado em cima daquele torno, aí o torno começava a girar, e aí a gente tocava Vivaldi. Nascido em São Paulo, o maestro Júlio Medalha iniciou sua carreira como instrumentista tocando viola e flauta. Entre suas diversas atividades, foi organizador da Orquestra de Câmara da Universidade da Bahia. Fez curso completo de regência sinfônica na Escola Superior de Música de Freiburg, na Alemanha. Júlio, aqui está um frio louco, aí deve estar um calor tremendo. Eu queria saber uma coisinha bem pequenininha assim de você. Você acha que você aguenta até o fim? Achei que a nossa vida sempre foi essa loucura, né? Sempre foi uma aventura, né? Se os músicos ou a cidade um dia de pendurar na Praça da Sé, eu espero que você vá reger o meu requiem, assim como o Mozart teve o dele financiado pelo Salieri.
E uma opinião final sua, Júlio? Eu acho que esse programa aqui já é uma vitória da orquestra também, né? Quer dizer, na realidade, no momento em que os meios de comunicação tão maravilhosos como esses aqui, né, começam a se interessar pelo destino da nossa orquestra, ela começa a sair do noticiário fúnebre, né, como estava no Jornal da Tarde, esta triste orquestra, ou então a nossa pobre sinfônica, e passa a entrar então no noticiário polêmico, e realmente então onde existe o diálogo e as pessoas se conversam, a gente se entende um pouco melhor. Queria que você falasse rapidamente, você que está sempre envolvido em 1000 projetos, qual é o teu projeto mais importante para esse ano, que a gente está comemorando os 100 anos de Carlos Gomes? O que você está preparando? De fato, foi bom você citar o nome, porque Carlos Gomes está sendo redescoberto no mundo inteiro, né? E eu vou fazer um Super Guarani na Europa, na cidade de Sófia, na Bulgária. Vamos preparar uma montagem com artistas internacionais e a própria orquestra e coro da Bulgária, são 170 músicos no total. Aí depois nós vamos viajar pela Europa com essa massa toda. Felizmente foi um grande sucesso, o nosso crioulo campineiro foi aplaudido de pé por mais de 7 minutos e 3 orquestras viraram 8 e eles continuam fazendo hoje lá para sucesso e para perpetuação da memória do nosso músico maravilhoso, o maior músico das Américas do século XIX. Eu era diretor do Teatro Municipal de São Paulo no ano 2000. No dia 18 de setembro, quando a televisão na América Latina completou 50 anos, eu não titubeei em trazer inúmeros remanescentes daquela época áurea, aqueles que heroicamente criaram uma televisão brasileira ágil, moderna e mágica, e pude fazer então com a Orquestra do Teatro Municipal uma série de obras que tinham a ver com a sonoplastia da época, com cantores da época, e até reorquestrei o famoso tema Tantã, que eles chamavam, que era o tema de abertura da TV Tupi. Aos poucos eu fui identificando que era aquele acontecimento, era uma música que era tema do primeiro programa infantil que foi feito pela televisão brasileira, Sítio do Pica-Pau Amarelo, em que eu tenho a felicidade de poder ter hoje à noite aqui e poder pessoalmente cumprimentar a nossa Tatiana Belin. Estamos aqui comemorando 50 anos de televisão, dos quais 49 anos eu participei. O Júlio fazia parte daquele elenco de artistas concretos. Então tinha o Décio, o Augusto, o Haroldo de Campos, e Júlio, Cosella, Rogério. E uma vez eu fui fazer um programa com o Caetano e fiz uma pergunta que não era muito assim, elogiosa. E o Caetano ficou louco da vida e não quis gravar. E o Júlio chegou e me defendeu. Esse é o logotipo que o Hans Donner, esse gênio das comunicações brasileiras, fez para a Amazonas Filarmônica, quando nós inauguramos aquela orquestra maravilhosa. Aqui são regências minhas do Festival de Inverno de Campos do Jordão, quando eu dirigia.
Este é um quadro de Ermelino Fiammingi, um dos papas da pintura concretista no Brasil, que me faz lembrar com grandes saudades, não apenas ele, mas aquele movimento que revolucionou a pintura e a poesia no Brasil. Aliás, eu participei do movimento concretista também, como autor das partituras daqueles poemas feitos pelos irmãos Campos e pelo Décio Pinhatari, né? Aqui são algumas recordações muito boas, né? Por exemplo, esta casaquinha que foi o Cartola que me deu de presente quando eu regi um concerto dentro da quadra da Mangueira com a Orquestra Sinfônica Brasileira, que foi chamado de Samba Concerto, né? Na quadra da Mangueira, a Orquestra Sinfônica Brasileira, regida por Júlio Medalha. A Sinfônica Brasileira numa quadra de samba. Para os velhos sambistas, uma emoção diferente. Tudo é música brasileira. Seja ela erudita, seja ela samba, seja ela xogue, valsa, tudo é brasileiro. Vou mostrar essa meninada, eles aprenderem a gostar não só de samba, de músicas clássicas também, é importante. Que, eu sei lá, um garoto desse aí qualquer, mas vai ser um grande músico, um grande violinista, um grande pianista, um grande saxofonista. E nada melhor do que juntar as duas maiores usinas de som do Brasil, do Rio de Janeiro, que é a Sinfônica Brasileira e a Mangueira, para fazerem música juntas. Cartola entrega ao maestro Júlio Medalha a casaca da comissão de frente da Mangueira. Uma das maiores honras que a escola pode fazer a uma pessoa de fora. O Julinho é um amigo sempre irrequieto, sempre novo, sempre excitado, sempre pensando no futuro. E isso faz dele uma pessoa excepcional, tanto na música como na televisão e nas relações com a arte em geral. Depois fui estudar no Liceu Coração de Jesus. Aí então, eu e o meu primo Josmar, isso quando a gente... E aqui foi o minha primeira aula de violino. Aí eu segurei orgulhosamente o instrumento em 1950. E aqui já com o maestro, meu primeiro concerto em Salvador. Eu regi pela primeira vez em 57 e logo em seguida eles fizeram essa foto e me deram de presente. Aqui eu tocando violino, pela primeira vez na vida eu apareci em público. Uma orquestra de um conservatório da Lapa, Bahia. Aqui, quando terminei meus estudos na Alemanha, passeando pela Grécia. E aqui, eu sempre trabalhei com o pessoal de poesia concreta. Aqui, Haroldo de Campos e eu, fazendo palestras sobre poesia concreta e música brasileira em Praga e tocando um pouco de bossa nova para eles. E aqui junta Haroldo de Campos comigo e Max Benzi, o grande filósofo, o grande esteta da Alemanha, professor da Universidade de Stuttgart. Boa noite. Estamos começando mais um Roda Viva pela Na TV realidade, Cultura de São Paulo. Como acontece hoje esse processo de veiculação sonora desse tipo de música, evidentemente que vindo para um país mais poderoso, um país imperial, que até politicamente agora... Eu fui lá, eu paguei entrada e fui lá. É uma loucura. Eu vi o príncipe ensaiando, trabalhando ali, quer dizer, são máquinas de pessoas, sabe? É uma indústria, como se fosse uma indústria. Uma molecada estava toda deitada no chão, ouvindo música, né? Cheirando fuminho, uma boa, tal, ouvindo aquele som barato, tal, né? Então a coisa estava caminhando, de repente o pessoal pegou, levantou outra vez, né? E começou a querer se movimentar de novo. Aí veio numa faixa de discoteca, entendeu? Veio também o punk e outras Podemos esperar. A gente já notou que os meios de comunicação, as televisões, os rádios,
as rádios e as empresas de disco, elas não estão interessadas em mais. Aliás, sobre isso eu queria voltar a falar também. Em termos de cultura brasileira, eu acho que essa invasão, né, de uma cultura que vem pronta de lá, que o produtor vem no avião com o disquinho no bolso, né, a gente vê que em outras épocas, apesar de existirem movimentos culturais fortes, até de origem norte-americana, de que este país aqui, em termos de cultura popular, não é brincadeira. O que nós já produzimos de cultura popular de altíssimo nível, que foi extremamente popular, entendeu? Era possível estar se veiculando pela televisão uma coisa um pouco melhor do que aquilo. Monumento de papel, crepom e prata. Ponta Negra, e ele disse, eu quero uma orquestra dessa qualidade para o Teatro Amazonas. Como eu ia para... Uma tristeza. Ele posso trazer alguns músicos de lá da Europa Oriental, onde está sofrendo. Nas coisas mais simples que você... O poeta Mário Quintana dizia que a gente vive dentro da gente mesmo, mas o nosso entorno também é muito importante. Então eu procurei sempre criar um espaço de trabalho que me permitisse então ter a tranquilidade para poder ter as minhas ideias e fazer os meus estudos e sobretudo ter o meu silêncio, que eu admiro muito. Eu acho tão maravilhoso, eu acho que a coisa mais musical do mundo é o silêncio, porque a cabeça da gente é tão cheia de música. Então esse aqui é o meu casulo e aqui é que eu procuro as minhas ideias, escondo os meus dramas e também procuro ser útil daqui para fora. Aqui com Francisco Curtilang, quando fizemos pela primeira vez o Barroco Mineiro aqui em São Paulo e na Alemanha. Isso quando, Barroco? Isso foi no ano de 1965, e aqui foram os primeiros concertos com a Sinfônica do Estado de São Paulo e com a Associação de Canto Coral do Rio de Janeiro. Até então não se acreditava que existia música barroca no Brasil. Aqui foi o meu primeiro concerto quando voltei da Alemanha, após os estudos, convidado pelo maestro Eleazar de Carvalho. Amarrei-se nesse. Isso. Júlio, homenagem é uma coisa que você merece, Júlio. Você tem enriquecido nossa vida no sul, no norte do Brasil, no leste e oeste, com essa maneira vigorosa de botar a arte para cima, de ser um vigilante da criação. Agora, homenagem amarra um pouco a gente, Júlio. Eu tenho medo. A homenagem é aliciante, é amaciadora, ela quer tirar as asperezas das angulosidades, e isso é da arte, Júlio. E a homenagem é perigosa, mas nós sabemos que logo você vai amolar de novo a navalha da arte para ir contra a burocracia, a malandragem, o mesmismo, a entropia. Agora, Júlio, agora você vai voltar a ser Júlio Medalha Olímpica, vai romper os cordões novamente desses aliciamentos malandros que querem lhe parar, que querem lhe prender, vai novamente ser um vigilante da burocracia, que quer fazer da arte uma coisa, um funcionário público que não ameace mais a arte ameaçadora e vai ser a vida toda ameaçadora, principalmente nas suas mãos para jogar os cordéis dos confortinhos no chão. Aqui com a Cacilda Becker,
e o Valmor Chagas, e eu aqui atrás ainda sem cavanhaque, numa peça que eu fiz a música para ela. Ela cantou uma única vez na vida, em cena, foi a minha música, tive essa honra. Infelizmente ela morreu um ano depois. A música se chamava Isso Devia Ser Proibido. Foi essa peça que o Caetano Veloso assistiu e me convidou então para fazer o arranjo da música Tropicália. Tropicália era uma obra minha de 1966, 67, que era uma espécie assim do ambiente. Aí o Luiz Carlos Barreto conhecia e ouviu falar e falou com o Caetano, aí o Caetano gostou do nome, aí fez a música Tropicália. E daí nasceu o tropicalismo. No dia que eu fui gravar o arranjo da música Tropicália, um baterista chamado Dirceu começou a fazer uns discursos ali, como se fosse padre do interior, como se fosse um político do interior, ou como se fosse um ufanista, assim, desvairado. E aí ele começa a fazer um discurso sobre a famosa carta de Pero Vaz de Caminha. Aí eu pedi automaticamente imediatamente que os músicos começassem a fazer ruídos exóticos tropicais, pedi para acionar as máquinas de um lado e outro, e no momento em que eu imaginei que pudesse iniciar a gravação, eu disse no microfone: "Fala, Dirceu!" Quando Pero Vaz de Caminha chegou ao Brasil, viu que suas terras eram férteis e verdejantes. Então escreveu uma carta ao rei: "Meu rei, tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce." E a Tupi na época gravou. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá, viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. O monumento é de papel crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, tá, tá, viva a mulata, tá, 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 viva a mata, tá, tá, viva a mulata, tá, 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 tá. No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina, coqueiro brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera, e no jardim os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, 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 viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, 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 ia. Tive a felicidade de estar presente num momento muito sensível da música brasileira do ponto de vista criativo, que foram os anos 60, que entraram naquele sarapatel sonoro, cultural, social, comportamental, que fizeram que a música brasileira mudasse de características e tivesse, a partir daquele momento, uma herança para o resto de sua história. A gente teve vontade de negar em nós uma relação pouco saudável com a bossa nova. E foi daí que começou o tropicalismo. O resto é tudo corolário. E essa é uma foto tropicalista, né? Nos tempos em que a gente devastava tudo quanto era que aparecia pela frente. Então, me foram fazer uma entrevista na minha casa, disseram, não, mas precisa ter casaco. Eu falei, não seja por isso. Coloquei a casaca e a Joaninha aqui participou da foto, a minha cadelinha lá, que eu trouxe da Alemanha. É um filme, O Segredo da Múmia, que eu fiz a trilha sonora e ganhei o prêmio em Gramado de melhor trilha sonora, e em São Paulo, melhor ator coadjuvante, porque eu participo do filme também como ator. Então, a Associação Paulista de Críticos de Arte fez essa gracinha e me deu de presente esse diploma. Vá descansar, meu caro Rodolfo. Reconheço que a carga emocional que hoje lhe proporcionei
foi além de suas forças. O senhor não vem, professor? Já passa da meia-noite. Não, eu ainda devo ficar. Preciso terminar algumas anotações. Vá. O Júlio é um cara bacana que dá pra gente conversar com ele, aprender com ele sobre música erudita, né? E dá para conversar com ele sobre música popular, que ele entende muito. Ele entende muito as duas coisas. Do lado da música erudita, nós devemos muito a ele várias coisas, várias iniciativas dele, né? Assim, autores como Ex Satie, esses caras mais sofisticados, assim, ele ajudou a divulgar, a tornar conhecido no Brasil. E um negócio da música popular, ele trabalhou muito com música popular. Ele, quando morou na Alemanha, ele, inclusive, fazia versões para o alemão de músicas brasileiras, né? E até me contou uma vez que a dificuldade que ele tinha para passar para o alemão certas expressões, né, bem brasileiras. Por exemplo, uma música do Baden e do Paulo César Pinheiro diz assim: você já ficou na de voltar, ora fica na sua que é melhor ficar. Sabe, dizer isso em alemão era uma coisa impossível, né? Ele teve que arranjar um jeito, ele se virava para fazer, mas, segundo ele, inclusive, essas versões davam até para ele condições de sobreviver bem lá. Eu tenho o Júlio Medalha na conta de um grande nome da música, né? De um sujeito excepcional, um apaixonado, um homem sincero. Eu regi uma vez um concerto no Teatro Amazonas com a Orquestra do Estado de São Paulo e o repeti depois na chamada Ponta Negra, que é um palco ao ar livre que existe às margens do Rio Amazonas. O governador Amazonino Mendes assistiu esse concerto da janela do apartamento dele, que por coincidência era em frente a esse prédio, esse Teatro da Ponta Negra, e ele disse: eu quero uma orquestra dessa qualidade para o Teatro Amazonas. Como eu ia para a Europa reger o Guarani, eu disse para ele: posso trazer alguns músicos de lá, da Europa Oriental, onde está sobrando músico, para a gente fazer uma orquestra de nível internacional aqui no Amazonas, porque os grandes músicos daqui do Brasil estavam todos aqui já contratados pelas orquestras do Sul. E foi o que eu fiz, e meses depois fui para lá com uma comissão de amigos e fizemos uma seleção de grandes músicos. Em 3 meses estava pronta uma das melhores orquestras do Brasil. Dirigindo e regendo a Amazonas Filarmônica desde sua criação, o experiente maestro, compositor e também escritor Júlio Medalha é um dos maiores responsáveis pelo desempenho que a Amazonas Filarmônica vem apresentando a partir do primeiro concerto em novembro do ano passado. Foi uma surpresa agradabilíssima, né? Que os músicos se instalaram muito bem aqui no Brasil, sobretudo naquela região, né? Que é muito quente, eles vêm de 30 graus abaixo de zero, vão para 30 graus acima de zero no inverno. Orquestra com sabor de guaraná natural e que
formem um conjunto de alto nível do ponto de vista qualitativo, musical. Uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. Pouca gente sabe, mas antes de morrer, há 2 anos, Maísa escreveu uma letra para uma música de Júlio Medalha. Uma letra que ficou esse tempo todo guardada entre as coisas de Maísa na casa de Maricá. Uma letra que fala de amor, como tudo que Maísa gostava de cantar. Maísa, muito emocionada, ouve a seresta que ela e Júlio Medalha fizeram juntos. Ela não gravou a música e disse a Júlio Medalha que só havia uma cantora para esta canção, Elisete Cardoso. Vou-me embora, vou de encontro à tua vida, me soltar pra que me faças tua ilha. Vou descansar meu medo imenso em tua força e por fim mostrar-te o quanto sou capaz só por te ter. Júlio, Julinho é o Abujanra, Julinho. Teu querido, como se tem uma câmera na minha frente aqui e eles querem que eu fale sobre você, Julinho. O que é que eu posso falar? Vou falar da tua beleza, da tua alegria, do teu talento. Tá bom, Julinho, eu vou desligar para ver o que é que eu falo sobre você. Um beijo. Tchau. A coragem dele é uma forma de inventar a palavra liberdade. E o Júlio Medalha, sempre que faz qualquer coisa musical, ele coloca essa postura que existe para a juventude. Ele tem coragem de dizer as coisas, não só musicais, mas um conceito do mundo. Esse conceito do mundo, isso é que eu acredito que todo artista deve ter, sabe? Não ficar fazendo só tecnicamente o seu trabalho, mas ter todo um estofo inteiriço de conhecimento de tudo o que acontece. E Júlio Medalha tem isso. Eu sempre gostei de muita agitação cultural com música. O Júlio Medalha, na TV Globo, fez a pedido do Walter Avancini a trilha sonora de Grande Sertão Veredas. Trabalhos extraordinários. Tá certo? O jornalista e crítico de música. Já tem que estar posicionado, ok?
E aqui em 84, com o Rubens Gershwin aqui, Walter Bertazzo, eu aqui com um pano na cabeça, nos preparando para ir para o grande desfile que houve no Vale do Anhangabaú, para a grande manifestação chamada de Diretas Já. E aqui foi também um dos grandes momentos da minha vida, quando eu regi um concerto em homenagem a Radamés Niátali, quando ele completou 80 anos. Eu fiz um concerto com obras de Radamés Niátali, e o vereador Brasil Vita ofereceu a ele o título de cidadão paulistano, e Radamés chorava que nem criança. Eu fui no seu ouvido e disse: Radamés, se você ganha o título de cidadão paulistano, o homenageado é a cidade, não é você. O senhor João Sebastião Ribeiro, mais conhecido internacionalmente como Johann Sebastian Bach, além de fazer 22 filhos com a esposa, construiu uma obra que era uma verdadeira ourivesaria sonora. Se transformou na base da música ocidental dos últimos 300 anos. A participação do Júlio Medalha aqui na Rádio Cultura é inestimável. E isso, por que essa palavra genérica? Porque o Júlio, ele tem a capacidade e a inteligência de pensar a música como um todo, de uma forma global. Ele não é, por exemplo, um músico que se preocupa com o universo erudito e tem a música separada em partes, em rótulos. Ele pensa a música globalmente. E ele contribui muito na formação do ouvinte, principalmente no senso crítico. O Júlio é um cara extremamente crítico, extremamente exigente, provocador. Ele ouve tudo o que se passa, ele comenta. E uma outra coisa, além de trazer a música popular para a linguagem dele, para o olhar dele, ele faz também o contrário. Ele pega a música erudita e mostra para o ouvinte que não conhece tanto, de uma forma simples, comum, é tudo música, é tudo cultura e é isso que ele gosta. E por isso nós temos o nosso quartel aqui na Rádio Cultura Vigilantes, onde a gente pode ouvir música de boa qualidade e fazer também, exercer a nossa crítica à não imbecilização completa do pobre do ouvinte. Eu acho que o Brasil tem tão boa música como tem bons humoristas. Aqui Juarez Machado fez um quadro a meu respeito, né, porque nós trabalhamos juntos inúmeras vezes. Kaulos, grande desenhista, cartunista do Rio de Janeiro, fez também isso para mim. Ali Milor Fernandes, fazendo uma caricatura minha. Ziraldo e eu enfrentando o Figueiredo com a minha batuta, imagina que loucura. No dia 21 de março de 1685, nasceu um dos maiores gênios da história da humanidade, Johann Sebastian Bach. Exatamente 300 anos depois, nesse mesmo dia 21 de março, eu tive a felicidade de reger a sua música mais importante instrumental, que é o seu concerto brandenburguês, na própria igreja onde ele passou a maior parte da sua vida compondo suas mais importantes obras e sobre o seu próprio túmulo. Aqui embaixo temos Carmina Burana, que eu fiz na praia de Copacabana para 100 mil pessoas, e no Pacaembu para 50 mil pessoas. Concerto 150 anos da cidade de Joinville, com bailarinos do Bolshoi da Rússia, que eu tive a satisfação de reger. Temos aqui também um concerto que eu regi na Filarmônica de Berlim, em Filarmonia, está aqui, em 72. Esta aqui é uma reportagem que foi feita na Filarmônica de Berlim, onde os músicos dizem, porque todos os conjuntos da orquestra tocam música minha, né?
Ele dizia, o maestro Medalha é o novo compositor da corte. O compositor da corte era Haydn e Mozart, né? Então eu orgulhosamente coloquei isso na parede. Quando eu estava em Berlim com os músicos da Filarmônica de Berlim, que é a melhor orquestra do mundo, eu dizia, quando vocês forem a São Paulo, vamos tomar uma caipirinha lá em casa. Aqui no Brasil, quando você diz isso, é para não aparecer. Alemão leva a sério tudo. Quando eles vieram para cá, as Filarmônicas, e agora, queria caipirinha. Aí convidei os músicos da minha casa em 2 sessões, porque a orquestra inteira não cabia aqui, e viemos então aqui para casa e oferecemos caipirinha das 11 da manhã às 4 da madrugada. Aí eu pensei, o que eu posso oferecer para esses maravilhosos músicos para eles conhecerem a música brasileira? Trouxe Altamiro Carrilho para minha casa, que tocou o seu chorinho no seu flautinho, na sua flauta mágica. E eu disse para eles, olha, Jean-Pierre Rampal dizia que existem flautistas e existem Altamiro Carrilho. Aí eles conheceram quem era o outro grande flautista do mundo, que foi Altamiro Carrilho, que felizmente está vivo aí, encantando as pessoas. Parabéns, Julio. Herzlichen Glückwunsch zu deinem 70. Geburtstag. Du bist ein ganz wunderbarer Mensch, Julio, und ich hatte das große Glück, 1991 dich kennenzulernen in Sao Paulo. Dort hast du für unser Quintett so sensationelle Stücke komponiert wie Requinta Maluca und die Choros. Und das spielt das Quintett seit fast 18 Jahren weltweit. Das haben wir dir zu verdanken und besonders den Tango, El Porge Negro, ist ein Riesenhit. Julio, du hast der Musikwelt und vor allen Dingen den Holzbläsern weltweit wunderbare Werke geschenkt. Die haben wir in Brasilien uraufgeführt mit dir zusammen. Und ich wünsche dir für dein weiteres Leben viel Erfolg und ganz, ganz tolle Musik. Alles Liebe aus Berlin. Ciao. E aqui é no interior de Minas, quando eu fiz a música do Grande Sertão Veredas para a TV Globo, que foi também um dos grandes momentos da minha vida, já que Grande Sertão Veredas foi um dos mais belos momentos da televisão brasileira de todos os tempos, né? Especificamente na parte musical, o Júlio Medalha, na TV Globo, fez a pedido do Walter Avancini a trilha sonora de Grande Sertão Veredas, um trabalho extraordinário. E fez também, a meu pedido, a abertura da novela Bravo, que foi um outro grande êxito da Jeanette Claire. Jeanette Claire, que era apaixonada por música clássica, quis fazer uma história para uma de suas novelas que contava a vida de um grande maestro. O José Bonifácio Oliveira Sobrinho, o popular Boni, que é o maior gênio da história da televisão brasileira, disse, não, tem que ser uma grande música sinfônica, um deslumbrante concerto romântico para piano e orquestra. Aí eu saí correndo, fui para casa, numa noite eu fiz essa composição que parece Tchaikovsky, Rachmaninoff. No dia seguinte estávamos gravando com Lilian Barreto ao piano e foi para o ar então uma grande abertura sinfônica para contar os amores e as desventuras de um grande maestro.
Eu sempre gostei de muita agitação cultural com música e fazer uma grande ópera como a Aida, que parece até um pouco desfile de escola de samba, de tantas coisas que acontecem, aquelas carruagens andando pelos palcos, etc., me ocorreu fazer uma vez em campo de futebol. E tive a felicidade de realizar, dirigido por um grande diretor búlgaro, Plamen Kartalov, que veio ao Brasil para isso. Trouxemos, inclusive, os solistas da Ópera Nacional da Bulgária e fizemos em 6 campos de futebol de capitais brasileiras a Aida com mais de 600 integrantes. A minha família é toda daqui da Lapa, onde é hoje a TV Cultura e onde estamos gravando este vídeo. E nesses espaços aqui, nesses terrenos, eu jogava futebol quando era criança e queria ser um grande futebolista, queria substituir o Berdan Catani no gol do Palmeiras. E comecei a frequentar até o Palmeiras, pulava o muro, ia lá assistir os treinos todas as quartas-feiras à tarde. Até que comecei a ouvir sonoridades no Palmeiras, que naquele tempo tinha uma orquestra sinfônica. Comecei a me aproximar de alguns instrumentos e comecei a estudar violino e acabei tocando violino na orquestra do Palmeiras em vez de jogar no campo de futebol. Meus pais queriam que eu fosse um médico, um dentista, um advogado, que eram as grandes nobres profissões. Eu queria ser jogador de futebol, inclusive porque eu achava que os jogadores viajavam muito pelo mundo e eu queria conhecer novas terras, novas pessoas. Na realidade, acertei em ficar com o violino, pois a música me levou para os lugares mais inusitados da face da terra, me fez conhecer pessoas maravilhosas e emoções que eu não vou esquecer até o último dia da minha vida. Eu penso que a grande e rara virtude do maestro Júlio Medalha seja essa capacidade de fazer uma carreira brilhante, tanto na área de música clássica quanto na música popular, exatamente por isso, por essa capacidade de absorver, entender e reproduzir, através do seu trabalho, aquilo que ele consegue perceber em 2 áreas que por alguns são consideradas diametralmente opostas. O Júlio não acha isso, e ele tem razão. O Júlio foi sempre muito preocupado com a formação do ouvinte e com a qualidade do ouvinte. O Julinho é um iconoclasta, um anarquista explosivo. Quando ele não vê a luz no fim do túnel, ele explode o túnel. Porque o Júlio não dá para se falar. O Júlio é você chegar e dizer, ó, Júlio, vamos fazer isso. Dar as boas-vindas para ele, para o nosso clube dos 70 anos, e dizer para ele, pode chegar que não dói nada. Eu estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público, com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Eu estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas! Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. De resto, não é lirismo. Eu quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Eu não quero saber do lirismo que não é libertação.